Olá a todos, iniciando mais um encontro muito especial da série em comemoração aos 10 anos da RPA Experience, sempre com grandes convidados que compartilham as suas trajetórias, suas experiências e muito conhecimento. No bate-papo de hoje, eu vou conversar com um dos profissionais mais versáteis que eu conheço. Ele que passeia por várias áreas do conhecimento com muita competência. Fica aí que é logo depois da vinheta. Estamos de volta e agora sim, conversando com o nosso convidado. Ele, Toinho Mendes, carinhosamente chamado por seus amigos. Toinho Mendes é aquele tipo de profissional que a gente percebe a versatilidade, mas a profundidade com que atua. Antônio Mendes é o nome dele, mas os amigos chamam carinhosamente de Toinho Mendes. Seja bem-vindo, querido. Ave Maria, assim, se presta atenção. A gente fica todo encabulado, sendo esses poetas estribados, mas no final das contas, por conta da humildade, a gente não se acha essas coisas todas, não. Na Nossa, verdade, eu lhe digo que tenho um orgulho danado, e uma coisa nessa vida sempre me espanta, que eu sempre sou muito feliz. Menino, da ponta do pé até a ponta da cabeça e do nariz, quando eu estou conversando com a tal de Verônica Dantas, que se diz o velho ditado, e a minha alma assim grita, eu saio espalhando para todo mundo. Ah, se um dia, por atenção, eu fosse Lampião, adivinha quem seria a minha Maria Bonita? Ixi! nossa, que coisa mais linda. Bom, gente, vocês já estão vendo que o bate-papo vai ser incrível. Ele tem formação em biologia, atuou como professor quando nos conhecemos, né? As nossas jornadas se encontraram. E a gente brinca que a partir daí tudo mudou, né? Mas eu acredito que pela formação em biologia, ele tem toda essa sensibilidade em perceber o ser humano, em entender a importância e a grandeza da natureza, das artes e da cultura. Tonho Mendes, conta pra gente como tudo começou ou como tudo se transformou na tua trajetória. Maria Verônica, essa é uma pergunta tão complexa. Eu acho que a cada dia, na verdade, as coisas ainda continuam se transformando. A minha vida ainda é um bolo de transformação e eu vou fazer uma confissão para cada um de vocês. Eu fico muito feliz por isso, porque eu acho que no dia que a minha vida parar de se transformar, eu perco o sentido de viver, né? A gente tem que ter desafios, tem que ter tudo ao mesmo tempo e é assim que a gente vai vivendo. Eu acho que tudo começou na minha infância, eu sou bem sincero, acho que quando eu era criança, né? Eu tive, assim como todo menino do Agreste Pernambucano, aluno de escola pública, né? Eu sou lá do interior, então quem me vê com cara de estrangeiro, na verdade nem imagina que eu sou um matuto da peste lá da cidade de Limoeiro. Morava no bairro do Juá e eu sempre fui muito sonhador, né? E eu tinha dois extremos, assim. Eu tinha uma família que me mostrava o que era a vida, o que era a realidade, e aí eu tenho histórias super engraçadas para contar sempre da minha infância, ao mesmo tempo em que eu tinha pessoas na minha família que me estimulavam a sonhar, a dizer o seguinte: ó, a gente não tem dinheiro, mas os teus sonhos podem levar você cada vez mais alto para os seus lugares. E aí eu sempre fui muito idealista. Quando eu era pequeno, eu tinha escola de samba, né? Eu me lembro que eu tinha essa coisa do empreendedorismo. Levei uma pisa do meu pai porque o primeiro dinheiro que eu ganhei na vida foi botando minhas vizinhas de 8, 9, 10 anos para dançar de biquíni escondido lá atrás. Então, isso deu uma confusão né, danada. Mas eu sempre fui muito criativo, assim. O papai dizia eu queria dinheiro para ir para a festa, e papai dizia assim: ah, se vira. Então, eu acabava me virando do meu jeito para usar a criatividade para fazer as coisas. Uma hora dava certo, outra hora não dava. Mas eu sempre fui muito idealista. Eu acho que a coisa que me marca muito é esse sentimento de a gente poder doar-se para o outro. E eu acho que isso foi em ser professor. Primeiro, eu não queria ser professor, não, eu queria dizer, eu queria ser médico. Porque eu acho que médico é que ganhava dinheiro naquela época, sabe? Mas como aluno de escola pública, tem aquelas coisas de greve, eu sabia que se eu continuasse insistindo, eu iria, né, conseguir os meus sonhos, mas eu acho que tem alguma coisa voltada para ensinar. E aí eu fui acabar, né, sendo professor de biologia, que eu acho que era a coisa mais próxima de medicina, mas no segundo semestre, no primeiro semestre mesmo, eu já sabia que era ensinar. Eu acho que eram as relações humanas
que mais me importavam, e era por meio da educação que eu acho que a gente ia conseguir transformar o mundo. Foi quando eu fui bater, comecei ensinando vários projetos, trabalhei em paciência, né, sempre monitor das coisas de saúde, mas sempre tive um verdadeiro fascínio pelo educar mesmo. Quando eu fui bater lá na Secretaria de Educação, e aí quando eu entrei na Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, eu tinha a sensação, caramba, agora eu vou mudar o mundo, né? Porque eu estou na Secretaria de Educação. Não é bem assim que as coisas funcionam, não. Viu? Existe uma série de desafios, são relações, venda de política, venda de histórias, mas eu acho que eu consegui fazer muita coisa bacana na Secretaria de Educação. A gente participei do processo do Ganho Mundo, né, que é um programa do governo do estado que leva alunos para fora. A gente criou o programa Jovens Pernambucanos e a gente conseguiu trabalhar muita coisa da inclusão. A gente teve alunos com cegueira, né, sendo jovens parlamentares no período que a gente estava à frente do programa. Eu consegui trabalhar num programa de formação de professores para ensino de ciência, tecnologia, matemática e empreendedorismo. Essa coisa do empreendedorismo, do usar... Aí foi, eu acho, quando eu comecei a descobrir a economia criativa. E depois de muito tempo, não é? Aí eu acabei, depois de passar um tempo em educação, eu fui bater em turismo, né? Porque o turismo ele tinha uma coisa massa de educar. Eu via no turismo uma educação pelas sensibilidades, uma educação experimental. Era um negócio, é como se o livro fosse o mundo. Então o turismo me atraiu muito por conta disso. E aí a cabeça começou a funcionar dentro do turismo como se fosse educação e com aquela criatividade toda. Foi quando a gente depois foi bater no lugar que eu acho que que imprimiu assim a minha identidade, que é o Cais do Sertão, né? Estava vinculado à Impetur à época. Nesse período eu tinha feito experimento, trabalhava com planejamento lá na Impetur, bem organizadinho, todo... E eu gostava, assim, né? As pessoas nem sabem, mas eu sou militar, né? A gente fez CPOR, né? Tarará. E, olha, eu acho que de acasalamento de muriçoca, atracamento de navio, eu fiz de tudo um pouco nessa vida. E Verônica, quando eu cheguei no Cais do Sertão, eu ficava vendo os poetas recitando, ficava vendo aquela coisa de Luiz Gonzaga. Eu juro para você, eu trabalhei no Cais do Sertão de 2017 até 2019, foi praticamente 2 anos lá, né, porque a gente foi para terminar as obras do segundo complexo do Cais e também para dar uma reestruturada no primeiro, né, dados os desafios que estavam no poder público, etc. E tal. E durante o período que a gente tinha lá, a gente tinha dinheiro para umas coisas, para outras não tinham, aí quando a gente não tinha dinheiro, o que é que a gente faz? Bora, inventar coisa, né? E aí a gente sempre teve muita parceria com a Secretaria de Educação, então a gente criou Uma Noite no Museu, BRT Cais do Sertão, que era um ônibus sanfonado rodando pela cidade do Recife, e é engraçado, Verônica, e aí foi quando eu mais conheci uma tal de Verônica Dantas, que me arrastava para os cantos, e eu participava daquelas cerimônias voltadas para as mulheres, que eu adorava, né? Eu sempre gostei muito de conhecer o diverso, de conhecer um universo pelo qual a gente não tem tanta flexibilidade para estar nele. E aí eu acabei lá no Cais do Sertão descobrindo esse universo da poesia. Aí quando me deu um estalo, um belo dia, eu disse, rapaz, eu acho que eu sei fazer esse negócio. E aí eu não sei por qual razão, bem do jeito que eu estou falando, eu descobri lá no Cais do Sertão, se tu me deixar, olha, Verão, que eu falo tudo rimando. É verdade, não é mentira, seja assim que é assunto, pode me fazer qualquer questionamento, ou então, do jeito que está por dentro, me fazer qualquer pergunta. Eu não sei que diabo é isso que acontece na minha cabeça, seja assim por de baixo, seja por de cima, seja para um lado, seja para o outro, se tu me perguntar, Verão, eu fico capaz de responder. É tudo por rima. E o Cais do Sertão me deu muitos presentes, eu acho que ele imprimiu minha identidade cultural, né? Depois do Cais do Sertão, me surgiu uma proposta, que era para assumir a Secretaria de Cultura de São Lourenço da Mata. Aí eu disse assim, caramba, eu estava lá na Secretaria de Educação, mas eu não era o secretário, né? Acho que como secretário, não, agora vai, agora eu vou fazer. Continuou sem ser, sabe, Verônica? Aquela coisa assim. E todos os lugares que eu passei, eu tenho uma gratidão muito grande pelas pessoas, muito grande. Primeiro por reconhecer minha arte, né? Lá no Cais do Sertão eu tive muito contato com essa coisa da economia criativa. Junto com você, eu aprendi também muito a empreender, a olhar para mim, a tentar criar.
e eu tive muito desde assim, a questão de empresa de imóvel, empresa de costura, e sempre inventando no mundo, e a economia criativa, para mim, foi realmente o grande instrumento, a grande força de vontade para poder crescer, né? E depois que, no ano passado, com a história, assim, fechar um ciclo, aí depois, lá, justamente lá na Secretaria de Cultura da cidade de São Lourenço da Mata, eu tinha essa esperança de mudar o mundo como secretário, né? E não é, continuava sendo desse jeito. Eu acho que o poder público ele é maravilhoso, porque é lá que a gente pode colocar, imprimir políticas públicas, mas eu tomei uma decisão em plena pandemia, né? E a decisão que eu tomei foi, eu queria sair do poder público, né? Isso foi uma coisa que, isso era um desafio muito grande, porque eram praticamente trabalhando desde o ano de 2017, eu já estava desde o ano de desculpa, minto, desde 1997 trabalhando com cargos comissionados no governo. E eu estava sentindo falta de algo para mim, sabe? Eu que sempre fui empreendedor e eu sempre assim, caramba, eu faço isso, não sei o quê. Não, eu preciso fazer algo para mim. E eu realmente pisei o pé no acelerador da minha carreira, né? E foi quando eu decidi criar, de repente, produções em janeiro desse ano. Então, não era só mais de repente Toinho, porque o de repente Toinho foi algo que a gente veio criando ao longo do processo, para estar nas apresentações, para estar com os amigos, para falar de repente, para falar de poesia, que é um tipo de poesia, né? Na verdade. Mas eu precisava organizar isso, eu precisava cuidar de mim. Então, foi isso que eu aprendi, né, esse ano a partir de 2020, janeiro de 2020, então eu saí de tudo que era poder público, saí, né? E agora eu sou o dono da minha carreira, então isso às vezes é complicado, porque você fica temeroso, não é aquela coisa do salário certo, no final do mês, etc e tal, mas eu me surpreendo, eu sou bem sincero para você, com as coisas que eu estou fazendo, né? E o meu medo maior é porque eu decidi virar artista no meio de uma pandemia que a gente não tinha evento. E aí eu Boa, fiz, boa né? colocação, né? Eu just... Coragem. foi isso mesmo, que eu disse, meu Deus, o que é que eu vou comer em janeiro, hein? Toninho, a gente está falando de janeiro de 2020 ou janeiro de 2021? De Janeiro de janeiro de 2021, né? A gente está falando, né? Porque apesar de vir com essa carreira, né, desde 19, eu acho que foi em 2018, né, para ser mais exato, quando eu comecei a despertar para essa coisa da poesia, eu acho que foi, mas só esse ano, em 2020, que eu efetivamente 2021, desculpa, que eu comecei a dizer assim, ó, eu agora vou ter tabela, eu vou ter preço para as minhas atividades, eu vou precificar as minhas ações, porque antigamente, quando eu estava no governo, eu nem ligava, eu ligava para isso, Verônica, eu ia porque gosto, sabe? E é estranho para mim, às vezes, ainda precificar as coisas que você gosta, porque por mim eu vou para tudo de graça, mas tem que comer, né? Então, É. né? E aí você E, coloca uma questão, Toninho, importante, né? A questão do sim, empreendedor ele ter essa visão, né, do negócio. A gente faz o que a é, gente ama e precisa ter. Isso é um tema para um outro bate-papo, tá? sim, uhum. Já fica aí o convite para voltar Ah, para a gente falar ótimo, de maravilha. empreendedorismo, tá? E de visão de negócio, né? Nas artes, na cultura. Uhum. Mas quando você tem essa coragem, você desperta essa coragem, né? De agora eu decidi, agora vai ser assim. Você se deparou com, né, com o afastamento social, né? A gente tem que ter esse distanciamento, a ausência dos eventos e essa migração para o digital. Foi justamente aí onde eu descobri que existia um céu para mim. Existia, não é? Eu nunca, desde janeiro, eu não parei de trabalhar um só minuto. E foi muito engraçado porque a minha demanda ela aumentou com a história da pandemia. Então, assim, as pessoas começaram a fazer eventos e eles faziam assim: para animar o evento, como é que vai fazer? Bora chamar Toninho, né? E aí eu entrava dentro do evento nesse formato digital e era massa porque era aqui dentro de casa, né? Então eu brincava, ficava super bem à vontade e eu perguntava: vocês querem o quê? Né? Então teve evento, teve cerimonial e era muito engraçado porque as pessoas sempre chegam para mim, acho que é conta da figura, né? E dizem assim: ó, Tony, você vai fazer o cerimonial, mas faça do seu jeito. Eu adoro quando as pessoas fazem isso, porque
eu até estou usando como slogan, assim, Tonho Mendes, o apresentador sem muita cerimônia, né? Então, porque eu acho que torna as coisas mais leves. Eu acho que a gente tem que... isso foi uma coisa que aí a pandemia acabou me ensinando. Eu tive que me tornar um profissional mais leve. E aí, Show de bola. nessas brincadeiras, foram que começaram a surgir também, Verônica, os outros produtos, né? Conta E aí, quais aí, são? Que produtos são então, esses? eu comecei... Tudo começa muito como um experimento, como uma brincadeira, porque, assim, como eu vou levar agora a minha arte e a minha cultura a sério, eu não posso ter a minha vida tão a sério. Era isso que eu me dizia. Eu não quero tanta seriedade na minha vida. Eu quero ter algumas coisas para poder ficar brincando. Só que o problema é que tudo que eu inventei de brincar acabou virando seriedade. Eu fiquei arretado com isso, porque assim, a gente começou experimentando uma novela, né? Uma novela que inicialmente Maravilhosa. ela tinha um outro formato, né? Ela tinha um outro formato e a gente fazia ela lá no Instagram. Ela se chamava Quem Pariu que Balance, né? Era uma novela que contava a história das mulheres que tinham filhos, eram abandonados pelo marido, etc, etc, etc. Mas e aí a personagem era um transexual, não podia engravidar, e depois na novela ela roubava o filho, na verdade ele descobre que ela roubava o filho de alguém do hospital. Tinha uma série de dilemas éticos na novela, mas a gente não conseguiu ir à frente porque a plataforma do Instagram ela não permitia uma série de onde a gente escolheu fazer, porque fazia live. Possibilidade. Porque antigamente era só 2 pessoas, né, no Instagram. Aí quando conseguiu Hum. botar para 4, aí era massa, porque como é que funciona a novela? 4 pessoas, uma interagindo com a outra, é como se assim, eu olho aqui para o lado e, Verônica, você não presta, Verônica, sabe? Você não vale nada, mas você é líder de todo jeito, você não vale nada, mas eu gosto de você. Então, mas aí virava essa interação e as pessoas e a gente brigava, e a gente viu que isso funcionava muito bem. Mas a plataforma não estava atendendo. Foi aí quando a gente começou, aí eu falei com o Cal, que é um amigo meu, junto com a Thay, para a gente criar a Tabum, que é uma plataforma de lives. E aí foi quando a gente criou a Tabum, que está aí funcionando desde abril, né, de forma experimental. Mas eu teimando em levar a novela para dentro, né? Porque todo mundo que entrou, aí a gente começou divulgando a Tabum e tal, e todo mundo que entrou na Tabum começou a falar de live, fazendo as lives, mas pareciam umas lives muito com as coisas do Instagram. E o tempo todo dizia assim, não, não é isso, não é isso. A gente é uma novela nordestina que tem que ser melhor que Lisbelo e Prisioneiro, misturado com Alto da Compadecida, com Tieta, com Renascer, sabe? Tem que ser essa mistura de tudo. E foi aí quando a gente criou, a gente reuniu depois. Aí eu decidi que não podia ser só de Pernambuco, e aí a gente na novela tem atores de 6 estados brasileiros, e aí vai aumentar agora nos próximos capítulos para 8, porque vai entrar aí os estados do Piauí e do Pará, vão entrar mais 2 atores que vão para o Piauí e para o Pará. E a gente faz a novela interagindo dessa forma, era uma brincadeira, mas cresceu e virou uma coisa séria. De repente, eu senti a necessidade de que de repente, né, a de repente Produções, ela fosse toda legalizada, então ela teve que ser toda legalizada. Aí eu já detesto o número, eu tive que falar com um amigo meu para fazer a parte comercial, a parte contábil, administrativa. Sim. Hoje eu tenho alguém que cuida do meu apoio, hoje que vê figurino, que faz as relações institucionais. Hoje eu tenho alguém que também cuida da minha imagem, fotografia, os conteúdos. Dá uma freada na minha cabeça, porque se tu deixar a minha cabeça, você conhece, né, Verônica? Fica explodindo de ideias Explode. o tempo todo. Mas realmente a minha cabeça hoje ela está freada, a gente está com foco em projetos bem específicos e a gente está metendo o pau muito aí na live, né, por conta da LAB, né, por conta da Lei Aldir Blanc, que foi aberta aí pelo governo do estado. A gente está tentando alguns financiamentos, é a primeira vez. E aí eu estou tão feliz porque, assim, é a primeira vez que eu estou tentando financiamento para um projeto no setor público, porque eu sempre estive lá e nunca pude pedir, né? Tá sempre do Sempre outro lado do balcão, né? Agora você está do lado de cá do balcão. agora eu estou do lado de cá. E é massa, porque eu gosto de todo o processo. Quem me conhece sabe que eu tenho muita honestidade nas coisas, eu sou muito ético em todos os meus processos. Eu não gosto de. Eu gosto muito da ética, eu gosto do respeito profissional das Transparência. coisas, da transparência. Eu sempre tive muito isso. E você sabe que é difícil, às vezes, quando você se torna um cara do setor público, né? Você leva muita pancada, é muita acusação, é muito isso, é muito aquilo.
Mas eu me considero uma pessoa muito, mas muito feliz. Eu acho que a pandemia realmente, Verônica, ela transformou a minha vida, o meu jeito de viver. Eu tenho sonhos, eu tenho metas bem específicas, assim. Eu penso em sair do país, Tá, e aí eu ia te fazer essa pergunta sobre o sim, futuro, né? O que é que você vislumbra para o futuro? E, assim, na RPA estamos comemorando 10 anos, e você sim, é parte dessa história, né? Você faz parte integrante ativa dessa trajetória de 10 anos, de tantas transformações que a empresa passou e tantos lugares, né, que a gente atuou e ocupou. Você é um dos grandes parceiros dessa história. Como você vê, e a gente, né, tangenciou a questão da atuação, né, do artista, agora Toninho artista, né, poeta, ator, produtor, na mídia digital, né? E que era um grande desafio, uma grande incógnita para quem produz arte, cultura, né? Como migrar para o digital. E você, enfim, deu um exemplo prático aqui, como isso pode acontecer e com crescimento, né? Como você vê o futuro da comunicação? Você é um comunicador, né? Também, da cultura, né? Daqui para frente. Como é que a gente vai interagir, né? Como é que produtores, artistas, empresas, né, que nos assistem podem esperar, né, essa interação da arte, da cultura, da criatividade, que é né, uma soft skill fundamental para o profissional do futuro. Como é que você vê tudo isso daqui para frente? Como é que a gente vai ficar daqui para frente? então, Verônica, é uma coisa assim que eu digo que, veja, a necessidade obriga o homem. Isso é a primeira coisa que eu queria dizer para todo mundo, né? A necessidade obriga o homem. Ah, mas eu não sou criativo. Aí na hora que a cinta arrochar, você vai se virar de todo jeito, né? E eu gosto muito de usar esse chapéu por conta disso, né? Essas tirinhas aqui, não sei se tu sabe, lembra muito a orelha do boi mesmo, e isso é para espantar a mosca do vaqueiro, assim, quando tem muita, né? Então, isso é criatividade, né? São objetos simples para usar para criatividade. Então, a criatividade ela é uma ferramenta que vai ser importante. Então, eu acho que os grandes profissionais vão precisar disso. Não tem mais como fugir dessa coisa de internet, não, viu? Não tem, não. Acho que de celular, cada vez mais, esse aparelhinho aqui, ó, vai ser cada vez mais importante para as pessoas, né? Tanto é que é engraçado dizer assim, antigamente, eu nunca vou me acostumar com isso, um negócio pequenininho, tarará. Hoje me dá agonia vir para o computador, tu acredita? Me dá agonia, eu não gosto, eu acho que tudo eu consigo resolver aqui, é foto, corto, edito meus vídeos, faço as coisas, e, e isso me ajudou muito também, deixa eu explicar por quê, porque eu tenho uma mente muito rápida, minha mente é muito rápida, deu para perceber, e eu morro de preguiça de escrever, porque escrever eu tenho que parar, né? E a minha cabeça ela não funciona na velocidade da minha escrita, né? Eu queria ter um braço que, sabe, que fosse, né? E Acompanhar. aí, e aí o vídeo, a internet, o telefone, o Instagram, tá me ajudando muito nisso. Porque aí só botar o vídeo aqui, falou, gravou, registro, não é? E essa é uma reinvenção importante. As TVs, você está vendo aí o declínio da TV brasileira, ela não vai deixar de existir, nunca vai deixar de existir as grandes marcas, as grandes mídias, elas são extremamente importantes. Mas surgem outras formas, surgem outros, e isso é o que justifica, por exemplo, a presença de influencers, essas coisas todas. Eu não me vejo como grande influencer, assim, eu quero fazer o que eu gosto, isso para mim é que é claro, assim, eu não quero ser famoso, eu quero fazer o que eu gosto. Feliz. Eu quero ser feliz, Verônica. Obrigado. Eu acho que a palavra é essa mesmo. Quero ganhar, eu quero. Foi uma coisa. Aí é engraçado você me perguntando isso, né? Isso aqui é futuro. Eu quero trabalhar com o que eu gosto. Eu acho que foi essa, na verdade, a grande resposta. Assim. Depois de tanto tentar empurrar uma carroça de roda de madeira ladeira acima, né? E depois que subiu a ladeira, eu ficar segurando para ela não desandar para ir lá para baixo, eu decidi que eu posso carregar as jacas mais feliz. Então, eu vou tirando a jaca de uma por uma, subo a ladeira, vou rindo pelo caminho, vou brincando. Foi, não foi, eu chamo outra pessoa para me ajudar a carregar a carga junto comigo. Então, é só um jeito diferente de fazer e de principalmente ser feliz, né? Sem muitas cobranças, numa sociedade onde a gente tem muita cobrança. Isso não significa dizer que não venha projeto, não, porque as ideias todas que eu acredito que não deram certo lá no setor público, eu estou trazendo tudinho para a minha criatividade para poder fazer. Então, 2022, Maria Verônica, eu estou doidinha, porque eu já estou com a agenda.
toda. Ah, quero fazer um convite para todo mundo. E aí, Ai, que bacana. vai servir até para comemoração já dos 11 anos da RPA, porque são importantes para mim. Vem aí, de repente, Nordeste, né? Que é um grande musical para falar de contos, causos. A minha ideia é que ele seja lá no Carro Sertão, mas eu já estou vendo a questão de autorização, porque tem espaço, essas coisas. Mas é uma hora e meia para botar as pessoas para rirem, e rirem muito dessa coisa de ser nordestino. Eu quero muito brincar com essa coisa do Nordeste, e aí vai ser um grande musical que vai ter música, dança, muito caos, poesia. Quero mangar do vestido de chito das meninas que vão chegar lá, essa coisa do improviso, né? Porque olhando assim para tudo que é lado, tia para Verônica, tá bonita que só a gota, sorriso no rosto, vestidinho estampado. Só não digo para todo mundo, né, assim, do jeitinho que dá, que pelo tamanho e pela beleza, ai, menino, tô em dúvida, você foi na Louis Vuitton, você foi na CIA, né? Então, brincar com isso, fazer as pessoas rirem com isso, né? Dar importância para as pessoas no palco, interagir com as pessoas. Então, vai ser um espetáculo para falar disso. Então, vai ter excelência, né? Vai ter caos, vai ter dança, vai ter contos de amor. A gente vai falar de Luiz Gonzaga, a gente vai contar a história de cangaço, a gente vai contar causas, coisas da minha infância, né? Do dia que eu perdi a sandália cariri, a sandália havaiana no esgoto, né? Então, vai ter, vou contar aí a história de como é que eu ganhei meu primeiro dinheiro, criando meu primeiro cabaré infantil, né? Então, e levei uma pizza e perdi o dinheiro todo por conta disso. Você perdeu as funcionárias, enfim, perdeu Perdi as tudo, né? No funcionárias negócio. do dia para a noite. E perdi de ir para o parque de diversão lá em Limoeiro, porque era o grande objetivo, né? Era juntar dinheiro. Tem uma cena muito engraçada nessa história do cabaré, Verônica, porque assim, quando eu me lembro que a gente não tinha dinheiro nenhum, e a gente conseguiu, sei lá, como se fosse na época, tinham 3 meninas dançando e eu coordenando os trabalhos, né? Botei as meninas de biquíni, elas tudo dançando, sei o quê. E aí no final ganhamos 40, mais ou menos R$ 40. Aí eu dei R$ 10 para cada um, e a gente dividiu igualzinho. E aí o pai da menina chegou arretado lá em casa, falou, mas que a menina, não sei o quê, a minha filha, tô fazendo minha filha de rapariga, não sei o quê, você quer cafetão, vocês cafetão? Não, peraí. O cafetão, ele fica com metade do dinheiro e divide o resto da metade com as meninas. Eu não, eu dividi igualzinho. Aí papai me Por bateu. igual. Que idade você tinha? Eu tinha 8 anos, velho. 8 anos. Gente, vocês já viram que ele é esse artista, esse ser humano, esse profissional incrível. E já tem bate-papo, conteúdo para um próximo encontro, mais de um até. Porque toda vez que ele tiver uma novidade, ele tem que vir aqui no canal da gente, Ixi, coisa contar o que boa. está fazendo, convidar todo mundo. Já está todo mundo convidado para 2022. Eu gostaria, Tonho, que você deixasse as suas redes sociais, os seus contatos, né? Como é que as pessoas te Sim. encontram. E ele falou aí dessa história, e é porque não é influenciador, né? Mas influenciou e convenceu as meninas a estarem com ele. Ele convence todo mundo que ele é envolvente, ele é influenciador, sim. Querido, muito Verônica. obrigada, Eu gratidão aqui. profunda. Despedida, diz pra gente onde é que as pessoas podem te encontrar. Eu que quero agradecer a RPA, parabenizar por esses 10 anos, parabenizar você, porque eu também sei sua história de luta, né? Eu acho que sempre magiei o seu trabalho, suas coisas, eu me sinto muito feliz, muito honrado de estar aqui, obrigado. Eu sei que aqui vai passar, por aqui, por essa telinha, vai passar muita gente importante. Obrigado pelo teu carinho. Hoje as pessoas me seguem no De Repente Toninho, tudo junto, é De Repente com um R só, né? E a gente está agora com a De Repente Produções, sem tio, sem acento, sem absolutamente nada. Vão acompanhar lá nas páginas sociais, porque vai vir muito mais novidade, né? O segundo capítulo da novela já está rolando, a novela vai até dezembro, tá? E até que o golpe nos separe, que se passa lá na cidade de Baixa da Égua. Eu faço um personagem, um juiz cachaceiro, pilantra, não tem um que preste na novela, eu acho massa por conta disso. Mas aí também vai vir depois justamente a história do espetáculo, vai vir o BRT Cais do Sertão, mas não vai ser, na verdade vai ser o BRT do Forró. É um projeto que vai rodar em maio, vai ter um artista por dia dentro do BRT, tocando e rodando pela cidade do Recife, tendo forró durante o mês de maio inteiro. Tem Secretaria de Purgatório, deixa eu avisar, viu, Verônica, também, que é um outro projeto que eu quero que vocês acompanhem. Aí eu vou vender até plano funerário, caixão, entrevistar maquiador de defunto e Imaginem, imaginem. entrevistar Quem maquiador. não é de Recife, né? Olha, Quem não é quero de Recife, chamar vem para você cá para a assistir. Secretaria de Purgatório, porque veja, Verão, o Purgatório está com um problema. Na Secretaria de Purgatório eu faço um personagem, então vai ter eu como secretário do Purgatório e vai ter a morte do meu lado. Vocês vão adorar a morte, não vou dar spoiler de jeito nenhum, mas é Não, uma por morte favor. muito bacana.
uma morte muito massa, né? Uma morte muito antenada com as redes digitais, uma morte muito atualizada no seu contexto, né? Que adora Precisa dançar tudo. passinho, etc, etc, etc. Mas ela chega arretada, porque, assim, principalmente depois da pandemia, olha, a fila do purgatório já estava enorme, Verônica, enorme, e o povo tudo morrendo. É por isso que as pessoas têm as almas penadas, porque enjoada de ficar na fila, esperando para ser atendido no purgatório, as bichinhas voltam, vão assustar as pessoas, vai assustar um ou outro. E aí o purgatório está criando um aplicativo onde a gente agora vai até você. E a gente quer olhar, e aí a gente vai antes, vai lhe entrevistar, saber se você for uma pessoa bem comportada, a gente, por meio do aplicativo, já vai preencher sua ficha e quando chegar a sua hora, você não precisa nem ficar na fila, você já vem direto e, de acordo com a sua digital, você sobe ou desce de acordo com a pontuação que você reuniu quando estava aqui na Terra. E aí, Tecnologia, é, tecnologia. e a gente, na verdade, Verônica, quer olhar a morte sobre um outro olhar, né? A gente quer. Eu perdi nesse processo todo, eu perdi meu irmão, né? E para mim foi muito difícil a perda do meu irmão. Às vezes nessa pandemia isso mexeu muito comigo também. Eu perdi muitos amigos. E eu ficava imaginando assim, se eu perder mais alguém, como é que vai ser? Eu tive que ajudar amigos meus a resolver problemas de documentação de funerária que ninguém queria ir. Eu tinha Dolorido, passado né? por Muito isso. dolorido. E Muito aí dolorido. eu noto que os meus projetos são sempre assim, sabe? É pensando no outro. Mas Secretaria do Purgatório vai ser um processo para a gente fazer assim, por exemplo, Hospital Pelópio da Silveira. Quem foi Pelópio da Silveira? Avenida Agamenon Magalhães. Quem é Agamenon Magalhães? Né? Vital Brasil. Quem foi Avenida Vital Brasil? Quem foi Avenida Juscelino Kubitschek? Quem foi Juscelino Kubitschek? A gente quer olhar a morte por um outro ângulo, por um outro aspecto, buscando. E aí vai ter vários quadros dentro, entre eles não basta apenas estar vivo, né? Você virar uma placa de rua, uma escola, o que você faz? Quando morrer, o que você vai fazer? Isso foi uma pergunta que eu me fiz durante a pandemia. Se eu morrer nessa pandemia, graças a Deus, tudo certinho, não cheguei nem para o hospital, não tive nem Covid, mas eu me perguntava, sabe, mas assim, Verônica, e finalizando, peço para todo mundo ficar seguindo de repente Toninho para acompanhar as novidades, para morrer de rir, porque é isso que eu quero rir, eu quero brincar. O meu sonho de aposentadoria, deixa eu fazer um negócio, deixa eu fazer uma confissão, eu tenho um sonho de aposentadoria. Eu queria talvez abrir eu acho que eu queria ir para fora do país, abrir um centro cultural, não sei aonde ainda, em qualquer lugar do mundo, mas para levar a cultura nordestina para que ela sirva de ponte, para trazer as pessoas para cá e levar as pessoas para lá, né? Trazer as pessoas de lá para cá e construir redes de contato, conversar com as pessoas, eu acho que é mais ou menos por aí. Quero muito parabenizar os 10 anos da RPA, parabenizar vocês. Você, para mim, é exemplo, a RPA, para mim, é exemplo. É dizer obrigado. Quero dizer para todos esses profissionais de marketing, gestores de empresa, profissionais de publicidade, é, é, aquilo que eu venho dizendo para mim todos os dias. Desiste não, Tony. Upload de vídeo no YouTube. Tem que ser o RPA. São coisas simples, do jeito que a gente faz, mas principalmente olhando para tudo que é lado. Obrigado, Verônica. Pode ser até conhecimento simples, mas são necessários. Obrigado, RPA, pelo carinho. Obrigado por acreditar, né? Porque se não acreditasse. E aí, estou convidando todo mundo que está aqui junto com a gente, principalmente o pessoal da RPA, para estar com a gente, se Deus quiser, ano que vem. De repente, estou aí para a gente rir, se divertir e principalmente ser feliz com aquilo que a gente mais gosta de fazer. Amar, querer bem e construir um mundo melhor para todos. Gratidão, querido. Eu que Obrigada, agradeço. gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.